Bom dia, família do Senhor. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com alguém muito especial, que agora é um aluno novo da Escola de Profetas. Não é a primeira vez que ele vem aqui, mas agora como aluno sim, né? Você pode se apresentar? Sim. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia você que está nos assistindo. Eu me chamo Henrique e faço parte da turma 18ª. E estou aqui para ser missionário para o Senhor Jesus, até Jesus voltar. Amém, que coisa boa. E esse dia começando já assim com o Senhor fica muito melhor, não fica, Henrique? Sim. E agora, o que nós vamos fazer? Nesse momento nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o nosso culto. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de buscar a Ti nessas primeiras horas do dia. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente e abençoar aquelas pessoas, ó Pai, que estão assistindo nesse momento. Que elas possam ser grandemente abençoadas. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados. Aceite a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Para o nosso dia ficar cheio de alegrias, nós vamos cantar o hino 226, É Manhã no Coração. Toda a escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de último arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Ó Jesus, as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um dom dançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Sou feliz, pois encontrei meu Salvador. É manhã no coração. E com Ele hei de estar no lar de amor. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Amém. Você viu que coisa especial? Quando Jesus chega no nosso coração, as trevas todas vão embora?
E Jesus tem como fazer um paraíso dentro de nós. O mundo pode estar caindo aos pedaços, pode estar tudo desmoronando, mas se você estiver com Jesus, você vai ser forte, vai ter paz. Que coisa linda, não é, Henrique? E para a gente ter paz no nosso coração, para a gente ter força, nós precisamos fazer o quê? Decorar os textos bíblicos. Isso nos faz mais fortes? Com certeza. E nós vamos falar o texto bíblico essa semana, repetir para decorar um texto muito bonito. Aonde ele está? O texto dessa semana se encontra lá em João, capítulo 15, o verso 7 e 8. Então vamos nos 3, vamos repetir todos juntos. Vou contar. 1, 2, 3. João 15, 7 e 8. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. Amém. Que verso bonito. Quer dizer que se as palavras de Jesus estiverem em nós, nós vamos pedir o que quiser, vai ser feito. Que promessa maravilhosa. Amém. Isso é mais uma motivação para você colocar dentro de você as palavras de Deus. E agora nós vamos estudar, né? Que é a parte mais bonita do nosso dia, é aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja muito feliz. Amém. Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, Joshua! Bom dia, professora Joana. Um bom dia para o pessoal de casa, uma feliz semana para você. Que bom que nós estamos aqui, alegres e juntos para estudarmos a palavra do Senhor, não é isso? E é isso que nos dá alegria, é poder abrir a palavra do Senhor, abrir a Bíblia, né? E poder nos deleitarmos na palavra do Senhor Deus, no conhecimento do Altíssimo, né? E nessa madrugada nós estudamos o que mesmo? Tá, então nesta madrugada nós estudamos o livro de Salmos, capítulos 111, 112 e 113. Também estudamos o livro Atos, capítulo 9, dos versículos 19 ao versículo 30. E também estudamos o livro do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Dias de Preparo. Muito bem. E o que nós aprendemos aí no livro de Salmos, então? Então, aqui no capítulo 11 vem falando que Deus... 111, né? No 111. Então, no capítulo 111, vem falando que Deus é louvado por amor das suas obras e maravilhas. E aqui vem falando no versículo 4, fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso, misericordioso é o Senhor. Então aqui nós vemos algumas das características de Deus. Vemos que Ele é piedoso e misericordioso. Outros versos também que eu achei interessante foi o verso 7 e 8, que diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. E o verso 8 vem falando dos seus mandamentos, que diz assim: os seus mandamentos eles permanecem firmes para todo sempre e são feitos em verdade e retidão. Amém? Amém. E que convite bonito esse do Salmo 111, né? Porque o Salmo inicia dizendo assim, ó, vamos louvar o Senhor de todo o coração? Só que a gente não vai fazer isso só não, a gente vai fazer isso juntos. Porque é um convite à companhia dos justos na Assembleia de Deus, na congregação da igreja, né? Então é um convite, vamos juntos louvar esse Deus que é tão bom. E esse verso 4 que você leu é um verso muito interessante, porque ele diz assim, ó,
que Deus fez memoráveis as suas maravilhas. Qual é o memorial que nós temos para lembrar da criação do Senhor Deus? Dia de sábado. O sábado. O sábado é um memorial recordativo, né? Para a gente parar um pouco e lembrar de como Deus é maravilhoso, de como Deus é grande. E interessante, né, Joshua? Porque aqui na continuação do Salmo vai dizer justamente sobre os preceitos do Senhor, que são fiéis, que são imutáveis e que Ele instituiu, quase que não sai a palavra, Ele instituiu para que nós andássemos no caminho da fidelidade e da retidão, porque esse é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio Da sabedoria. da sabedoria. E no Salmo 112, vem falando aqui no verso 1 assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer. Nós sabemos que a palavra bem-aventurado, ela traduzida assim, é verdadeiramente feliz. Então, nós podemos ler que verdadeiramente feliz é o homem que teme ao Senhor e cumpre os seus mandamentos. Então, é muito importante que nós possamos temer a Deus e seguir os seus preceitos, porque através de seguindo os seus preceitos, nós seremos felizes e poderemos nos preparar para o céu. E que bênção é para a geração dessa pessoa. Porque se você vê, o verso 2 diz o quê? A sua semente será poderosa na terra e a geração dos retos será abençoada. Que coisa linda, né? Eu fiquei pensando, quando você faz o certo, você passa isso de geração para geração. Quando você faz o errado, você também passa. Porque os filhos carregam dos pais a índole, né? Eles herdam isso. Então, se os pais andam no caminho da retidão, a sua geração será uma geração abençoada. Mas se ele anda no caminho que não é um caminho tão correto, não tem como receber essa bênção do Senhor. E isso vai passando de geração para geração. Nós também vemos aqui a repetição das características do Senhor e vemos aqui também o versículo 10. Diz assim: o ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Então vem falando aqui que os ímpios finalmente eles serão derrotados, não irá ter mais eles. E vem falando aqui também que o Senhor ele nos ama muito e nós devemos cada vez confiar mais nele, estarmos firmes. E outras coisas que tem aqui. E é um contraste, né? Porque aqui o Salmo vem falando sobre a vida do justo. Porque o justo, ele é benigno, ele é misericordioso e ele é justo. Mas por que ele é assim? Porque Deus está nele. Só que aí diz assim, ó, que ele vai ouvir más notícias e não vai se atemorizar. Confiante no Senhor. As circunstâncias não vai abalá-lo. Mas com os ímpios é diferente. O desejo dos ímpios, diz aqui, nunca acontecerá e eles perecerão. Então veja só o contraste que o salmista vem trazendo aqui. Os justos têm uma geração poderosa e abençoada pelo Senhor e eles não temem nada porque confiam no Senhor. Mas os ímpios, qual é o final dos ímpios mesmo? Qual é o fim deles, né? É um fim triste, é um fim terrível e eles não têm essas características, esses atributos que são colocados aqui. Benigno, misericordioso, justo, eles não recebem isso porque não comungam com o Senhor, né? Sim. E no capítulo 113 de Salmos, aqui vem falando a exortação a louvar a Deus. Que importante é nós louvarmos, rendermos graças a Ele. E o verso aqui que eu achei interessante é o verso 3, que diz assim: desde o nascimento do sol até ao acaso seja louvado o nome do Senhor. Então, em todo momento, nós devemos sempre estar louvando, estar em oração, rendendo graças a nosso Senhor. E é muito importante nós rendermos graças a Ele. E também, o verso 5 e 6 diz assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Ele se humilha. Que interessante é isso. Deus, ele nos ama muito e ele quer o melhor para cada um de nós e ele se inclina para nos ouvir, ele nos responde, não sempre na hora que nós pedimos, mas ele está aí do nosso lado para nos ajudar. Agora, que interessante, esses versos que você citou foram os que chamaram muito minha atenção, porque eu fiquei pensando, sabe no quê? Quanto mais alta a posição da pessoa nesse mundo, a pessoa humilde se torna menos importante para ela. Se você parar para pensar qual a importância que a minha vida tem para a Rainha Elizabeth, sei lá, ou os presidentes aí que têm uma alta posição,
Eles nem sabem que eu existo, nem se preocupam comigo, nem se interessam pela minha vida, mas é diferente com Deus. Porque o Deus, ele é excelso. Ele é majestoso, poderoso, Deus do universo, mas, no entanto, se inclina para me ouvir. Se inclina para atentar a minha vida, do grande, do macro para o micro. Como é isso, né? Deus é infinitamente grande, mas se importa com o mínimo que sou eu. Que coisa linda. Isso é amor, né? Isso é realmente Deus, porque Deus é amor. Mas aí a gente também estudou, o que nós estudamos também? Livro de Atos. Né? Nós estamos lá em Atos. Deus se importando com a vida de um de seus discípulos, né? Sim. Paulo. Como ele disse, o menor de todos, né? E Deus se importando com a vida dele. E como é que estamos na história de Paulo? Qual é o contexto que nós estamos? Ontem nós estudamos sobre a sua conversão. Sim. E agora, depois de convertido, o que Paulo foi fazer da sua vida? Então, depois da sua conversão, Paulo, ele saiu para pregar, porque ele estava muito feliz em poder ter se encontrado com Cristo. E aí, as pessoas ficaram atônitas, ficaram surpreendidas por tê-lo ver pregado, por causa que ele tinha ido para Damasco, não para pregar o evangelho, mas sim para perseguir as pessoas, levá-las a Jerusalém. Mas foi ao contrário. E aí, ele se esforçava muito. Ele também lá... Antes de você citar o seu verso, eu fiquei impressionada com isso, sabe por quê? Eu fico imaginando os sacerdotes e judeus que enviaram Paulo até lá. O que eles ficaram pensando quando receberam a notícia? Olha, Paulo está lá pregando Jesus e batizando muita gente lá, viu? Convertendo muita gente. Então, eles mandam Paulo para fazer uma coisa e acaba Paulo voltando fazendo outra coisa. Porque um dos textos muito interessantes que eu achei no estudo de hoje, que fala na página 124, e no parágrafo começa um general que tomba, aqui a senhora White traz uma ideia muito interessante. Ela diz assim que quando há dois exércitos em briga e um inimigo consegue derrotar o outro, o inimigo que foi derrotado, ele perde, mas o outro que ganhou não saiu em vantagem, porque ele não aumentou sua força, ele só abateu um inimigo. O inimigo, aquele exército que perdeu alguém muito capaz e competente. Mas quando esse inimigo se torna seu aliado, aí você entrou num reino, o reino entrou em vantagem. O reino do céu entrou em vantagem quando Saulo sai da fileira dos inimigos e agora entra como aliado do Senhor para combater. Então pensa só, o reino do céu entrou em vantagem. Deus poderia ter fulminado Paulo quando ele estava ali no caminho, ao invés de ter deixado ele apenas cego. Poderia, mas Deus não fulminou, porque ele viu em Paulo o quê? Quais eram as características que Paulo tinha, que Deus olhou e falou assim, é esse que a minha igreja precisa. É esse daqui que a igreja primitiva que está aí crescendo precisa. Quais eram as características de Paulo? Então, lá na página 124 do livro Atos dos Apóstolos, o primeiro parágrafo vem falando assim: Paulo fora anteriormente reconhecido como zeloso, defensor da religião judaica, implacável, perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele era corajoso, independente, perseverante. Seus talentos e preparo tê-lo-iam capacitado a servir quase em qualquer atividade. Isso é espetacular, né? Era capaz de arrazoar com clareza extraordinária e, por seu fulminante sarcasmo, podia colocar o adversário em posição nada invejável. E também no outro parágrafo nós vemos que ele era um orador eloquente e crítico severo. Decidido propósito e inquebrantável coragem. Quantas características ele Quantos tinha? atributos Deus deu a Paulo, né? Aí todo mundo, quem quer ser igual a Paulo? Eu, né? Todo mundo quer ser igual a Paulo, imagina só. Era um homem qualificado para fazer a igreja de Cristo crescer. Deus poderia tê-lo fulminado, mas Deus disse, não, você é muito útil, meu filho. Eu vou trazer você para a minha fileira e vou ganhar vantagem, né? Vou avançar no reino do Senhor. E realmente foi isso que aconteceu. Paulo,
ele se converteu de tal maneira que quando ele falava sobre a verdade do evangelho, não tinha quem pudesse dizer outra coisa contrária. Os argumentos dele eram irresistíveis. E eu fico pensando, como deveria ser ouvir um sermão de Paulo? Como deveria ser ouvir uma pregação de Paulo? Deveria ser muito impactante. Algo assim que mexesse, assim, sabe aquela pregação que você ouve e você fala, meu Deus, eu vou me batizar agora. Devia ser algo desse tipo, sabe? Porque ele era muito inteligente, muito capaz e Deus o trouxe justamente para isso, para impactar corações. E foi essa a vida de Paulo, né? A vida de Paulo foi Felizmente essa. aqui também falando que as pessoas endureceram seu coração para ouvir. Porque ele começou a trabalhar em Damasco, não foi isso? Foi para lá para perseguir, mas chegou para salvar. Que lindo, né? E aí o pessoal não aceitou. Por que será que o pessoal não aceitou, Deus? Porque o pessoal era invejoso também, né? Era. Era mesmo, era por inveja mesmo. Ó, sabe uma coisa que me chamou muita atenção no estudo? Na página 125, justamente nessa frase que você falou, que muitos endureceram o coração, a frase continua dizendo assim, ó, recusando-se a atender a sua mensagem, e logo o espanto deles, porque eles ficaram espantados que Paulo estivesse pregando sobre Jesus, porque Paulo era um perseguidor, eles ficaram espantados, mas logo o espanto deles se transformaram em quê? Ódio intenso, semelhante ao que haviam mostrado para com quem? Jesus. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque o ódio daquelas pessoas não era contra Paulo, não era contra Jesus. Porque poderia ser qualquer pessoa ali falando. O ódio deles era contra o certo. Eles não queriam o certo. Aquilo que a professora Maísa sempre fala, é a guerra entre o bem e o mal, não é contra pessoas. Poderia ser Paulo ali falando, poderia ser Pedro, poderia ser qualquer pessoa, pensa na melhor pessoa do mundo, a pessoa mais legal, mais simpática, poderia ser, bota aí na sua cabeça, poderia ser qualquer uma dessa pessoa, mas eles odiariam do mesmo jeito, porque o ódio deles era contra o certo, eles não queriam o certo, e por isso que o texto bíblico diz que o mesmo ódio que eles mostraram para com Jesus, eles estavam mostrando agora para com Paulo, né? Um discípulo de Jesus. Sim, então depois disso, a posição estava ficando assim muito forte, e aí ele teve que sair de Damasco. Aí o céu enviou um anjo e disse para ele, para que ele saísse daquela cidade. E aí ele foi para outro lugar, lá na Arábia. E lá na página 125, no último parágrafo, diz assim: ali na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossego, estudo e meditação. Recapitulou calmamente sua experiência passada, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando, até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e percebeu instruções da vontade da verdade. Da fonte da verdade. Da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Quanto tempo ele passou aí nesse tempo de meditação, de sossego, de estudo, esse preparo todinho que Paulo recebeu? Ele passou 3 anos. O texto mais lá para frente vai dizer que até ele chegar em Jerusalém foram 3 anos, né? 3 anos. Então esse tempo que ele passou pregando em Damasco e no deserto da Arábia, passaram-se cerca de 3 anos. Agora, uma coisa que me impressionou muito, diz que o próprio Jesus comungou com ele. E sabe, aqui o próximo parágrafo diz que quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o infinito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e o espírito vai além do admissível. Em comunhão tal é encontrada a mais alta educação. É o método de desenvolvimento usado por Deus. Paulo entrou agora na verdadeira escola. Ele agora usufruía da verdadeira educação, que era comungar com Deus, estar em comunhão com Jesus. E agora as tradições, os preconceitos eram retirados e agora colocado o quê? O Evangelho do Senhor, para que ele se tornasse habilitado a pregar. Mas qual era o chamado dele? Nós sabemos que ele
Foi chamado para ser discípulo, apóstolo de Jesus. Mas para quê? Qual era a missão de Paulo? A missão dele era pregar para os gentios. E aqui vem falando um texto bíblico que diz assim: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Está lá em Atos capítulo 26, nos versos 16 ao 18. Antes ele saiu dos gentios, mas agora o Senhor o estava levando novamente para ele voltar aos gentios e mostrar-lhe a luz. Ananias mesmo quando foi lá tirar a cegueira de Paulo, né, disse assim, olha, Deus disse para mim, vim aqui, irmão Paulo, irmão Saulo. Deus mandou vir aqui curar a sua cegueira e disse assim, ó, que você vai ser por testemunha perante os reis e perante os gentios. E você vai levar a verdade do Senhor. E uma coisa que eu achei muito linda, diz que o chamado de Paulo era muito solene. E ele sentiu esse peso no coração, essa responsabilidade. E quando o chamado lhe veio, diz que ele entendeu a magnitude da obra que estava à sua frente e começou a se dedicar ao estudo das escrituras, as escrituras sagradas de Deus, a fim de que pudesse pregar o evangelho. Ele começou a estudar. Não é isso que eu vou fazer na minha vida? Eu não vou pregar o evangelho? Então eu vou ter que estudar para me dominar bem isso, para que quando eu fale, as pessoas sintam o poder de Deus. E sabe uma coisa que me despertou a atenção nisso? Sabe, às vezes, agora eu vou falar para os missionários, né? Às vezes, nós somos chamados e nós temos uma posição de que alguém tem que ficar assim, né, gente? Vamos, vai lá, faça a sua parte. Desculpa aí, Joshua. Mas se você foi chamado e você entende que você foi chamado, você vai correr atrás. Ninguém vai precisar dizer para você, você tem que estar lá na hora, você tem que estudar a Bíblia, você tem que orar, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, você vai pegar esse negócio na sua mão e vai fazer assim, agora que eu vou fazer de tudo para isso dar certo, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou correr atrás, porque você quer. É o seu chamado, é a sua história. E Paulo entendeu isso. Quem está me chamando? Deus. Não foi homens que chamaram Paulo, não foram homens. Foi o próprio Deus que chamou ele. E ele entendeu isso. Agora eu vou fazer valer. E sabe outra coisa que eu pensei? Quando você entende que você é chamado por Deus e não por uma instituição, e não por uma pessoa, você fica, ainda que você não tenha apoio humano de ninguém. Porque pensa só, Paulo estava perseguindo os crentes, não é isso? Quando ele se converte, os judeus não deram apoio nenhum para ele. Mas os crentes também ficaram assustados, com medo, pensando, será que está convertido mesmo? Ele está só nos enganando? Qual foi o apoio que ele teve naquele momento? Só Deus. Só Deus. Ele não tinha simpatia humana de ninguém, nem de um lado nem do outro. Agora ele tinha que se confiar em quem? Em Deus. E eu fiquei pensando, Joshua, se essa escola, acontecesse alguma coisa, se essa escola não existisse mais, você continuaria no seu chamado? Você continuaria no seu chamado se essa escola não existisse mais? Se a professora Maísa Deus o livre descansasse no Senhor, você continuaria o seu chamado? Paulo continuou. Independente de qualquer coisa. Eu fiquei pensando muito nisso. Independente de qualquer coisa. Quando ele não tinha apoio humano, quando as pessoas o maltratavam, quando... Ele continua do mesmo jeito. Porque ele entendeu isso daqui, que quem estava chamando ele era Deus. E ele deu tudo por isso. E nós precisamos chegar a essa compreensão, que Deus me chamou. E se Deus me chamou, eu vou fazer valer a pena até o fim. Essa compreensão que Paulo teve, deu a garra que ele teve até o fim. Porque no início ele começou buscando a Deus, fazendo de Deus a sua fonte de sabedoria. E assim foi até o final. Algo interessante que eu achei aqui também foi que para ele não importava mais as coisas do mundo, os títulos que ele tinha. Ele não queria saber mais nada sobre essas coisas, senão a Jesus Cristo ele queria saber. Ele queria saber de Cristo. Sim, ele disse, Cristo, né? Porque o viver para mim é Cristo. Você vai encontrar várias frases de Paulo, né? Falando justamente disso, que Deus era o centro da vida dele. E assim foi. Depois desses 3 anos, Paulo volta para Damasco para pregar, só que o que acontece? O pessoal aceita agora, resiste ainda.
E aí o que acontece? Deus deu 2 oportunidades para as pessoas quando ele chegou e agora na segunda vez quando ele volta da Arábia. E aí então depois disso, algumas pessoas lá, alguns discípulos de Jesus, eles de noite desceram ele com uma cesta pelo muro da cidade. Foge, escapa, meu filho. Era o que ele queria fazer? Não. Não, né? O bicho era corajoso demais. Aqui fala que ele poderia até ficar lá, morrer, porque ele queria, recuperar o que ele tinha tirado de Estevão, quando tinha morto Estevão. Isso foi quando ele foi para Jerusalém, né? Quando ele fugiu de Damasco para Jerusalém, ele chegou lá e falou assim, já sei o que eu vou fazer. Vou atrás dos meus amigos judeus e vou pregar a verdade para eles, porque ele pensava, eles são sinceros como eu, estão enganados. E começou a pregar, e o povo queria era matar ele. Diz que ficavam na porta da cidade esperando o momento certo de passar e então dar uma paulada e matar Paulo. Mas ele era, olha só, eu achei tão incrível a mudança que Deus operou na vida de Paulo, porque o final aqui da página 129 diz que ele queria ficar e, se possível, defender a verdade com a própria vida. Aqui fala de boa vontade teria ele dado a vida, se por esse meio pudesse trazer alguns ao conhecimento da verdade. E ele ficava lembrando, né? Poxa, eu fui cúmplice na morte de Estevão, agora eu vou dar a vida por essa verdade que Estevão pregou. Que decisão, mas só que era isso que Deus queria, que ele desse a vida dele ali agora, não tinha nem passado muito tempo. A maior parte aqui só é falar dele, do livro, então exatamente. Tinha muita coisa. Tinha muita coisa ainda para ele fazer, né? Fazer igual quando eu disse na cozinha, eu disse na cozinha essa semana, poxa, quem me dera, queria era descansar no Senhor. Aí uma das meninas disse assim, acho que foi a Bianca, né? Disse, não, professora, a senhora está querendo um caminho fácil, você tem muito trabalho ainda para fazer para Deus. E foi isso que Deus fez com a vida de Paulo. Peraí, meu filho, não é agora não, porque eu ainda vou usar muito você, ainda vou salvar muita gente, vou fazer o evangelho chegar no mundo todo através de você. Esse não é o momento da sua morte, não. Vai chegar, mas não é agora, não. Então, o Senhor manda depois disso outro anjo, mais uma vez, que fala para ele sair da cidade. Tantos anjos, também Deus falou várias vezes com ele, muito interessante, né? É interessante isso também, eu fiquei pensando, né? Paulo era tão corajoso, tão destemido e firme no propósito dele, que tinha que ser anjo para tirar ele e dizer, não, meu filho, vamos embora, agora é ordem do céu, ou você obedece ou você vai. Ele era muito corajoso, né? E ele fez o que o Senhor Deus disse e mandaram ele para onde? Para Tarso. Não foi isso? E o relato bíblico aqui diz que a partida de Paulo suspendeu por algum tempo a oposição violenta dos judeus e a igreja teve um período de descanso, no qual muitos foram acrescentados aos números dos crentes. Que vida, que história nós temos aí com o testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo mexe com o nosso coração, né? A gente fala assim, poxa vida, eu quero receber isso, eu quero ser assim, e que o Senhor Deus nos habilite para sermos como Paulo foi. Que é capaz, que se é possível ser, se Paulo conseguiu, outros também podem conseguir, que sejamos nós que consigamos isso, né? Não é? Vamos pedir para o Senhor Deus a porção do Espírito Santo para que isso aconteça na nossa vida. Não é fácil, é uma luta constante todos os dias contra você mesmo. Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo, eu luto todo dia, mas eu vou fazer dar certo. Que essa seja a nossa história também, que nós possamos ter um relato como esse no final da nossa vida. Não é isso? Vamos orar ao Senhor? Sim. Quem ora? Você ou eu? Eu ou você? Eu. Você ora? É mesmo, então ora. Oremos. Querido Deus, te agradeço por este dia, este começo de semana que o Senhor nos está dando, porque o Senhor nos acordou com vida e com saúde. Te agradeço por este estudo maravilhoso que tivemos, Senhor. Que nós possamos dar a nossa vida por Ti, Senhor. Que nós não possamos nos preocupar com os problemas que vierem, com qualquer coisa, Senhor. Que nós possamos ser inabaláveis e que contigo possamos fazer a Tua obra, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz. Eu peço que o Senhor abençoe o pessoal de casa, que o Senhor esteja com eles e que nesse dia nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor, não perder as oportunidades. Que o Senhor nos cuide, por favor, e muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Então a gente vai mandar um beijo para você que está em casa. Muito obrigado, né, por ter estado conosco e até amanhã, no Até amanhã. Estudo de amanhã.